todo mundo, boa noite. Meu nome é Aguinaldo, eu sou um dos guias da Morgado Expedições e, como a gente estava falando, então hoje a gente vai falar sobre essa viagem do Tour do Mont Blanc, tá bom? Eu trabalho junto com o Manager já tem alguns anos, a gente tem vários roteiros e agradecer a Freeway também por ter essa oportunidade de estar falando com vocês, tá bom, turma? Então vamos lá, eu vou começar a mostrar umas fotos e vou falando para vocês e aí no final a gente conversa mais um pouco, tá bom? Então essa foto que a gente começa já é uma foto bacana, dá para ver um pouquinho como as paisagens nessa região, elas são grandiosas, né? Apesar de a gente não ter as montanhas com altitude que a gente encontra, por exemplo, no Himalaia, os picos ali de toda essa região são exuberantes, é uma coisa bem bonita, é uma caminhada, é uma das caminhadas mais lindas que eu já fiz, é bem bacana de estar lá. Tá? Então, uma coisa bacana desse trekking, que a gente começa, como aquele disse, ele pega 3 países, França, Itália, Suíça, e depois a gente volta para a França de novo nos últimos dias de trekking. Então, é uma região que ela é de fácil acesso, não tem voo direto, mas relativamente o acesso é tranquilo. O que a gente os melhores meios, assim, os mais fáceis que a gente tem que chegar lá é fazendo conexão em algum lugar da Europa. Por exemplo, eu costumo ir ou por Paris ou por Lisboa, e de lá você pega um voo para Genebra, na Suíça. De Genebra, a gente tem uma parte de van, mais ou menos 2 horas e meia, para chegar até Chamonix, né? Então é uma viagem super tranquila, bonita também, essa parte de van, as estradas são excelentes e todo esse traslado que é feito pela van você pode inclusive reservar online isso. Quando você chega lá, a van já está, você reserva o horário, a van já está te esperando, você entra e aí eles te deixam no hotel, tá bom? E aí, para quem tem uns diazinhos a mais, enfim, para quem dispõe de um tempo a mais, é sempre legal também dar uma paradinha. Eu costumo ficar um pouquinho lá em Paris, tudo, é uma coisa bacana de fazer também. Tá? Essa viagem, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, mas só para adiantar, ela não tem muita altitude. Então, o clima, e a gente costuma fazer ela no outono. A próxima saída que a gente vai ter agora é no dia em 2021, né? E ela é final de agosto, começo de setembro. Nessa época do ano, o clima ele é bem ameno, porque mesmo nas altitudes maiores que a gente pega, no verão, eu já fiz também, e eu cheguei a pegar muito calor. Então, nessa época do ano, a gente tem aí, durante o dia, o clima entre 15 e 25 graus, e à noite entre 5 e 15 graus positivos, tá? O ponto mais alto que a gente chega é 2.550 metros, então é uma viagem que a gente não tem problema com mal de altitude ou com altitude, que, enfim, falta de ar, às vezes fica nauseado, falta de apetite, esse tipo de coisa. Então é um trekking que a gente costuma dormir, a gente dorme nos vales, então a gente costuma dormir em torno de 1.200, 1.500 metros à noite, e durante o dia a gente atravessa alguns passos, e aí vai entre 2.200, 2.300, e o passo mais alto que a gente atravessa é este de 2.550. Tá? Aqui tem um cronograma que eu montei, eu não vou falar sobre todo ele, mas mais para dar uma ideia de como é o nosso dia a dia. Né? Então a gente chega em Chamonix, geralmente chega no final do dia, no final da tarde, a gente dorme, e depois a gente tem o dia inteiro livre em Chamonix. Chamonix é uma cidade, uma cidadezinha bem agradável de se ficar, você tem vistas do Mont Blanc, você tem vários passeios para fazer, você pode fazer bike, você pode pular de parapente, e tem muitas lojas de equipamentos também lá. Né? Então, nesse segundo dia, eu deixo a parte da manhã para fazer um checklist nos equipamentos do pessoal, para ver se está tudo de acordo com o que a gente vai precisar. E caso
assim, falte alguma coisa, ou se a pessoa até prefira deixar algumas coisas para comprar lá, tem essa possibilidade, né? Você tem lojas multimarcas, você tem loja da North Face, você tem loja da Arc'teryx, da Black Diamond, marcas muito boas e bons equipamentos. E aí depois tem uma tarde livre, e o que a gente indica tem um passeio ali de teleférico, que é o Agulha de Midi, que é bacana de ir também, e tem vistas bacanas, tem restaurantes lá em cima, você tem museu, né? É uma coisa legal de se fazer. E aí depois a gente vai começar no nosso dia a dia, a gente tem 12 dias de trekking, sendo com um dia mais ou menos ali no meio de descanso, que é em Courmayeur, numa vila na Itália. A média que a gente anda por dia, mais ou menos 6 horas por dia, tá? E dá mais ou menos um desnível entre subidas e descidas de 1.000 metros diários. Então, assim, é um trekking que, apesar de não ter altitude, ele exige um pouco fisicamente, justamente por esse desnível que a gente tem todo dia, que a gente sobe e desce. Porque o que acontece? A gente dorme, tem 2 dias que a gente dorme mais alto, um pouco mais alto, que são os abrigos de montanha, que eu vou falar para vocês. Mas na maioria dos dias a gente dorme nos vales. Então, o vale, você está aqui, você atravessa um passo, faz a caminhada para chegar no vale seguinte da próxima pernoite, né? Então, todo dia você vai ter essa subida e essa descida, tá? O dia que que é o dia mais longo, o dia que exige um pouco mais fisicamente, lá para mais ou menos, acho que para o décimo dia, que ele é mais longo em quilometragem, ele tem 20 quilômetros, e a gente sobe 1.000 metros e desce 1.250. Esse dia, por exemplo, é um dia que ele dá aproximadamente 8 horas, tá? Esse é o dia mais longo que a gente tem. E é justamente o dia que a gente passa pelo ponto mais alto também da caminhada, que é 2.550 metros. Os outros dias, eles vão, em relação à quilometragem, eles vão variar aí entre 12, 15 quilômetros, né, alguma coisa nesse tipo. No total, a gente tem 170 quilômetros nesses dias para percorrer e 11.000 metros de elevação, tanto para subir como para descer, porque a gente sai de Chamonix, a gente faz a volta toda no maciço do Mont Blanc e volta para Chamonix de novo. Tá? Aqui tem um mapinha, mais ou menos, para ter uma ideia de como é o trekking. Essa parte branca, no meio da foto, é todo o maciço que pega, que a gente chama de maciço do Mont Blanc. Tá? O Mont Blanc ele está um pouco mais do centro para a foto, para a esquerda. Então, essa linha vermelha pontilhada é onde a gente faz o trekking, né? Então, vocês veem que a gente dá a volta todinha nesse maciço. Chamonix, ela está ali mais ou menos no centro da foto, um pouquinho para a esquerda, ali é o nosso ponto de partida. A gente faz esse trekking no sentido anti-horário, tá? E o legal dessa viagem que a gente tem é que a gente faz o trekking todo, né? A gente chama de tudo Mont Blanc 360, porque a gente sai caminhando de Chamonix, a gente sai caminhando do nosso hotel e volta caminhando para Chamonix de novo, tá? Então, aqui tem algumas paradas que a gente faz, né? E por onde a gente vai indo. Tá bom? Aqui são algumas fotos de Chamonix. Mais ou menos no centro da foto para a direita é o Mont Blanc. O Mont Blanc ele tem 4.810 metros. Ele não é a montanha mais alta da Europa. A montanha mais alta da Europa é o Elbrus, que fica na Rússia. Mas ali mesmo em Chamonix eu já cheguei a pegar uns folhetos que a chamada era Mont Blanc, o verdadeiro teto da Europa. Então, ali, principalmente naquela região, o pessoal ainda tem um pouquinho dessa rixa, vamos dizer assim, mas, enfim, não tem discussão, o ponto mais alto da Europa realmente é o Elbrus, que fica na Rússia. Tá? Então, Chamonix é uma viagem muito... Desculpa, Chamonix é uma cidadezinha muito agradável, você tem vários restaurantes, cafés, né? Parte noturna também, aqueles restaurantes charmosos, gostosinho de ficar. E aqui nessa foto, na parte superior da foto, dá para ver uns paraglides, uns parapentes, né? Então você também, mesmo para quem não tem experiência, eles têm a opção de você, dessas montanhas que ficam em volta, de algumas delas, de você fazer um salto duplo, tá? Às vezes que eu fui, eu não tive coragem ainda não, mas um dia eu crio.
Aqui uma outra vista de como é essa vila, né? Ali no fundo está o Mont Blanc de novo. E isso é bacana, né? Além de ser um lugar agradável, você tem essa vista maravilhosa de várias montanhas. Aqui um pouquinho mais de paisagem que a gente tem de Chamonix. E Chamonix também, do mesmo jeito, dar uma paradinha em alguma cidade da Europa, para quem tem tempo, é legal, ou na ida ou na volta, se quiser descansar um pouco depois do trekking, é um lugar bacana para você deixar mais 1 ou 2 dias, tá? Como eu disse, tem bastante atividade para fazer, e mesmo para curtir, é um lugar legal de passar alguns dias e ficar. Aí anoitecendo, ali à esquerda está aparecendo da foto, está aparecendo Mont Blanc, e aí é o final de tarde ali em Chamonix. Essa é uma vista, dá para ver ali um pessoalzinho subindo pela neve na parte inferior da foto, e essa é uma vista que a gente tem desse passeio opcional que eu falei ali em Chamonix, que é o Agulha de Medi. É uma sessão de três teleféricos que você pega até chegar lá em cima. Você pode subir ali tanto pela parte francesa como pelo lado italiano também tem acesso, mas como a gente está ali em Chamonix, na França, a gente sai dali mesmo. E aí tem essa vista maravilhosa. Isso não faz parte, esse pessoal escalando ali, não faz parte do nosso percurso, a gente não tem nada parecido com isso. É uma caminhada que a gente vai fazer, que é um trekking que ele não tem dificuldade técnica, as trilhas são boas, são bem batidas. Acontece, às vezes, um ano ou outro de nevar, e isso é uma sorte, até porque a paisagem fica bonita, mas nada com esse tipo de inclinação. Tá? Isso é uma vista, uma foto que eu tirei lá de cima. Aqui dá até para ver outra foto desse ponto que eu estava comentando, dá para ver até as grades ali, o pessoal ali curtindo. E dali também tem uma vista bacana do Mont Blanc também, tá? Desse ponto do Agulha de Medi. Aqui a gente começando o trekking no primeiro dia, então, como eu disse, a gente sai andando, isso é bacana, né? A gente sai do nosso hotel e a gente sai andando pelas ruas de Chamonix até o começo da trilha, que é coisa de 10, 15 minutos. O que a gente leva nessas mochilas, a gente vai ter equipamentos para usar durante o dia, porque a nossa bagagem ela vai de van, de uma pernoite para outra, né? Tem só 2 dias que essa van ela não leva as coisas, que é quando a gente fica hospedados nos refúgios de montanha, que a gente vai falar mais para frente. Mas a gente caminha basicamente com por volta de 6 a 8 quilos nessas mochilas. Toda a noite antes do começo de cada percurso eu dou um feedback do que vai ser no dia seguinte, o que a gente vai ter que na mochila, água, um lanchinho para comer durante o dia, anorak nas partes mais frias, uma luva, um gorro. A gente conversa sobre isso toda noite. Tá? E aqui também, nessa saída dá para ver ali no fundo da foto, à esquerda do Mont Blanc de novo lá. Tá? Aqui uma parte da trilha, e essa trilha é legal porque assim nesses vários dias a gente tem uma variação de paisagem, né? Então a gente vai andar por bosques, a gente vai andar por campos com flores, a gente vai andar nas regiões mais altas, que é uma coisa mais pedregosa, né? Uma paisagem mais ou menos, sei lá, mais ou menos ao altitude de Itatiaia que a gente vai estar, então aquela coisa um pouco mais árida. Então a gente tem uma variedade grande. Aí estava passando nesse dia por um bosque. Você vê que o pessoal está Aguinaldo, contente. vou fazer uma partezinho só, vou fazer só uma parte para falar sobre essa questão que você comentou de 2 dias que a gente carrega a mochila. Isso significa que, só para deixar claro para todo mundo, que nos demais dias a gente não carrega nada, só a nossa mochilinha pequena das coisas do dia que a gente vai usar, né, como máquina fotográfica, alguma coisa para comer, né, água e tudo mais, né? Então, só para deixar claro isso, que são só 2 dias que a gente carrega essa mochila que você comentou de 6 a 8 quilos, né? Isso, exatamente. Aí depois a gente vai, quando passar a parte dos abrigos, a gente vai falar um pouco mais sobre isso também. Então, aqui devia ser o primeiro ou o segundo dia, o pessoal, todo mundo contente, né? Mas o pessoal chega contente no último dia também, até mais do que no primeiro. Né? Aqui, assim, você não pode fazer uma câmera na França e não carregar uma baguete, né? É minha baguete do dia a dia na mochila.
E essa é uma vez que eu fiz sozinho, essa foto é uma vez que eu fiz sozinho o trekking, então por isso que a mochila está desse tamanho, tá? Não se assustem, por favor. E aqui é um pouco do que a gente tem também. A gente passa por algumas vilas durante esses dias, além daquelas que a gente fica para dormir. Então, aqui vocês podem ver, a gente está fazendo uma trilha e ali à esquerda tem uma cidadezinha, essa é até um povoado grande, e aí tem alguns pontos que a gente passa por dentro dessas vilas também, tá? E o legal de passar por isso é que muitas delas você tem, enfim, a Europa inteira, né? Muita história, e ali você tem igrejas, enfim, construções, então é uma coisa que é bacana de a gente ver também, além dessa paisagem maravilhosa do dia a dia, tá? Aqui um pouco da trilha também, aqui já, né, dá para ver uma parte bem mais aberta, e ali embaixo da foto você tem um abrigo de montanha, tá? A gente passa também por alguns desses, e o legal quando a gente passa assim, que eles sempre tem um café, um chocolate quente, então dá para a gente parar um pouco, tomar alguma bebida quente ou tomar um refrigerante, alguma coisa assim. E dá para ver também mais ou menos como são as trilhas, né? Ali tem uma trilha que chega até esse ponto, até esse abrigo, e aqui no caso a gente continua depois para o lado esquerdo para uma outra trilha que tem. Alguns pontos a gente chega bem perto do glaciar, de alguns glaciares, o que é bacana de ver também, tá? Como nessa foto. E a gente, durante o dia, a gente para, né? A gente, nesses lugares que a gente dorme, ou o hotel costuma oferecer um lanche de trilha, ou a gente passa em algum supermercado e compra alguma coisinha para ali no meio do dia a gente estar parando em alguma área e fazer um belo piquenique. A gente tem incluso a gente tem o café da manhã e o jantar, né, no nosso pacote. Agora, essa parte do lanche de trilha, para a gente comer e beliscando durante o dia, isso cada um compra o seu, enfim, fica até legal porque fica até mais à vontade. Você pode ir para o mercado, compra um salame, compra uma baguete, compra uma geleia, tá? Coisas assim. Aqui um pouco mais da paisagem, ali no fundo dá para ver também uma trilhazinha, aí já um lugar que tem um pouquinho mais de flores, né? E agora é o seguinte, eu acho que se você chama Pierre, você precisa tomar cuidado na região, viu? Porque os caras costumam chutar Pierre, tá? A trilha do Mont Blanc é uma trilha que ela é bem sinalizada, e aí, por exemplo, é uma parte que tem um pouco de caída de pedras, né? Você pode ver nessa foto que tem algumas pedras soltas, e aí você tem esse aviso de cuidado, caída de pedras, tá bom? E esses trechos são os trechos curtos, não tem muito. Como disse, eles têm muita sinalização. Eu, graças a Deus, eu nunca cruzei com um bicho desse aí, que chamou buquitim, né? Porque o bicho mete medo. Mas o que a gente vê bastante lá são mais pássaros. Infelizmente, eu nunca vi nenhum bicho de maior porte, assim, né? Aqui é um dos hotéis que a gente fica, para a gente ter uma ideia, né? Os hotéis, eles são de duas ou três estrelas, dependendo da localidade. E aí, quando a gente fica nesses hotéis, a gente fica com quartos duplos e suítes. Quando a gente está no abrigo de montanha, que vão ser 2 noites, aí são quartos coletivos de 6 a 8 pessoas e o banheiro é fora do quarto. A gente achou legal deixar esses 2 dias, essas 2 noites, a gente dormindo nesses abrigos, para ter uma experiência diferente também e de montanha, né? Porque quando você está nesses abrigos, são mesas comunitárias, você tem mais contato com as pessoas, você está num ambiente de altitude maior, eles estão ali ao redor de 1.900, 2.000 metros, então é legal para você ter essa outra parte, esse clima também da montanha, tá? Então aqui é de uma das vilas que a gente passa e um dos hotéis que a gente fica, tá? A comida dá para a gente se divertir bastante. Você tem o vinho da casa, que aí pode ser francês.
Então, no jantar a gente tem uma entrada, um prato principal e sobremesa. Eles têm uma opção ou duas em alguns lugares que você escolhe. Então, você não escolhe à la carte, você não escolhe no menu, né? Então, eles te oferecem geralmente duas opções e aí dentro disso você tem o seu jantar. Para quem é vegetariano, é só avisar a gente deixa todos os lugares avisados e eles põem uma opção vegetariana também. Tá? Então, até fundir a gente come lá, tá vendo? Com esse friozinho que está hoje, pelo menos aqui em São Paulo fazendo, deu vontade já, viu? Aqui um pouquinho de falta de comida, sobremesa, tá vendo? E um café sorrindo, um cappuccino, né? Você acha isso? Como é que pode, né? Você está fazendo uma trilha ali. Isso é bacana, porque assim, você está ali caminhando há algum tempo, algumas horas, às vezes você fica cansado, e uma paradinha, que tem alguns lugares, um lugar desse, onde você toma um chocolate quente, você descansa um pouco, dá um ânimo diferente, né? Mesmo num curto espaço de tempo. E quando a gente vai... Deixa eu tirar a foto do cappuccino sorrindo. E quando a gente vai para os hotéis também, que a gente chega de um dia que a gente está cansado do trek, faz uma diferença você tomar um banho bom, dormir numa cama bacana, tomar um café da manhã legal, né? Isso te recupera a energia e até o seu humor para enfrentar mais um dia, né? Aqui a gente está entrando na Itália, no canto direito da foto tem umas pessoas caminhando e aí dá para ter uma ideia do tamanho desse vale, né? Esse é o Vale da Aosta que tem na Itália, e já próximo a Courmayeur, que é uma vila que a gente fica descansando durante o dia. Então, como eu disse, as paisagens elas são bem grandiosas e muito bonitas. Né? Aqui mais um pouquinho. Aquele trecho que eu estava mostrando primeiro eram trechos na França e agora aqui um pouquinho dos trechos na Itália. Então, aqui a gente parando para descansar um pouco antes de chegar na próxima vilazinha. E aqui mais ou menos um aspecto de uma dessas vilas que ou a gente chega para dormir ou algumas delas, como eu disse, a gente passa durante o dia. Tá bom? E nesse grupo especificamente entrou uma frente fria, que foi bacana, a gente saiu desse lugar de manhã, e aí a gente saiu por volta de umas 8 horas, 7h30, 8 horas da manhã, e estava alguma coisa como 5, 6 graus de temperatura. E aí quando a gente foi subindo, foi bacana, porque começou a nevar, e aí a paisagem ficou toda branca, né? Apesar disso, assim, o equipamento que a gente usa nessa caminhada, mesmo se pegar uma situação assim, é um equipamento normal para frio, mais ou menos como você usaria para ir para uma Serra Fina aqui no Brasil, que fica aqui na Serra da Mantiqueira, ou para Itatiaia, né? Então, uma bota de caminhada, uma bota de trek normal, um anorak. Então, a gente não precisa de nenhum equipamento específico de como, por exemplo, uma viagem que a gente vai para um Elbrus ou Kilimanjaro, que são viagens que você tem uma altitude maior, né? Então, mesmo quando esfria e a gente tem uma paisagem assim, um equipamento normal de trekking que a gente até usaria aqui no Brasil, como eu disse, é o suficiente. Aqui nessa foto também dá para ver lá em cima, no canto direito, tem um outro abrigo de montanha, e aqui a gente parou também para aquecer um pouquinho e tomar alguma coisa. Tá? Aqui já no mesmo dia, então, pra você ter uma ideia, no mesmo dia o tempo já abriu, já parou de nevar, já começou a esquentar. Essa neve, como é uma neve fresca, é uma neve, ela derrete logo. Então você vê que nesse mesmo dia você já começa a mudar a paisagem, essa neve começa a derreter e o céu azul. Então, aqui é um dos refúgios que a gente fica. Os dois refúgios que nós ficamos, eles ficam no lado italiano, né? Que é o refúgio Elisabetta, que é esse da foto, e o refúgio Bonatti, que é dois dias depois disso, tá? Então, aqui um aspecto do refúgio, aqui é a área externa, né? Nesse dia de refúgio, como a Sônia estava lembrando, assim, nesse dia a gente vai levar um pouco mais de coisas. Isso não quer dizer que a gente tem que levar todas as nossas coisas. O que é esse um pouco mais de coisa? A gente vai levar uma necessaire, porque a gente vai dormir ali, né? Então a gente vai levar uma necessaire com as coisas
para banho, e, enfim, escovar dentes, esse tipo de coisa. Nos refúgios também tem banho. E a gente leva um pouquinho uma outra roupa para trocar à noite. E também a gente precisa levar um saco, porque nesses refúgios eles têm cobertas, têm cobertores. Só que eles pedem para você dormir com um saco de dormir ou com um liner. O liner, ele tem o formato de um saco de dormir, mas ele é bem fininho e bem leve também. Então, ou um ou outro pode ser uma coisa de verão mesmo, porque eles pedem isso para manter os cobertores limpos, né? Então, eles pedem para você dormir nesse saco de dormir e aí se cobrir com o cobertor deles. Quando a gente vai dormir essas noites nesses refúgios, a mochila, em vez de 6 ou 8 quilos, ela vai pesar alguma coisa entre 10 e 12 quilos por conta dessas coisas que eu disse que você vai ter que levar mais, tá? Então, aqui é um jantar no refúgio, né? Com essa mesa comunitária. Aqui era todo mundo do nosso grupo, nesse caso. E aí, depois dessa noite nesse refúgio, é um dia que a gente praticamente só desce. A gente tem 350 metros de desnível de subida e mais de 1.000 para descer. E aí a gente chega em Courmayeur, que é essa vila que a gente vai ficar um dia inteiro. A gente chega, dorme, fica o outro dia e dorme mais uma noite. Então, a gente fica 2 noites em Courmayeur. Além de ser um lugar legal, simpático, tem também... É menor que Chamonix, mas também tem muitos bares, você tem restaurantes, cafés, né, algumas lojas também. Mas isso é bacana para você dar uma parada, você está no meio do trekking, para você dar uma descansada, para você deixar a roupa para lavar no hotel, né, aquela coisa. Isso até faz com que a gente não precise levar muitas coisas, que você tem essa oportunidade de estar lavando isso nesse meio do caminho. Então, é uma parada que ela é muito bem-vinda para ser feita. Tá? Isso ela ocorre no 8º dia de trekking. Aqui um pouquinho mais de Courmayeur, também é um lugar que tem, como eu disse, na Itália, né? Uma parte que tem umas vistas legais, também de montanha e tudo mais. E aí, quando a gente sai de Courmayeur, a gente vai de novo. A gente já ficou 2 dias num hotel bacana, confortável, gostoso, e a gente vai de novo dormir num refúgio, que é esse cara aí, que é o Refúgio Bonatti, né? Que é um refúgio bacana. O legal da Europa é diferente para quem já ficou em refúgio na América do Sul, por exemplo. O da Europa é diferente, é um lugar... não desmerecendo, mas assim, pelo menos o que eu conheço, os refúgios na América do Sul, eles têm um aspecto, às vezes, um pouco de meio bagunçado. Ali é tudo muito organizado, banho quente, gostoso, os quartos, apesar de coletivos, são muito agradáveis também, você tem armários para colocar as suas coisas, então é um lugar gostoso de ficar. Tá? E aqui a parte de fora desse refúgio Bonatti, um pouco antes do sol chegar, né? E aqui a gente saindo, dá para ver as pessoas ali na parte inferior da foto caminhando. A gente, nesse mesmo dia que a gente saiu do Refúgio Bonatti, a gente começando a caminhada e o sol da manhã começando a pegar nas montanhas. Aqui o grupo caminhando. Essa foto eu gosto dela, que ela dá um destaque legal entre o colorido das pessoas e as montanhas, tá? Então, aqui já é uma parte mais alta, então você pode perceber que não tem muita vegetação, é mais mais árido, um pouco mais de rocha e uma vegetação baixa, e essa vista das montanhas. Aqui eu cheguei e me deixaram, assim, eu já achei o meu lugar, eu falei, eu vou ficar por aqui mesmo, tá ótimo. E falei, não, é aqui. Eu já estou velhinho, né? Pelo amor de Deus. E aí a gente entra na Suíça, tá? E nada melhor do que você entrar na Suíça e comer um chocolate suíço olhando para essa paisagem da Suíça, né? Então, a Suíça a gente começa a perder um pouco mais de altitude. Então, a Suíça, na parte da Suíça, o que a gente tem bastante são lagos, né? Esse é um dos lagos que a gente passa em 3 deles, e não são lagos muito grandes, mas já é uma paisagem um pouco diferente do que a gente estava vendo tanto na França como na Itália, né? Aqui um pouquinho da Suíça também, essa casinha muito simpática. Eu moraria aí fácil, viu? E aí voltou a nevar de novo.
E aqui, de novo, aquela paisagem um pouco mais árida, voltando ali para os vales, tá? Descendo para os vales. Então, a respeito das bagagens, como eu estava falando, a gente tem um esquema que a van, ela pega de manhã as coisas no nosso hotel, né, a bagagem que a gente não vai usar ali, aquela coisa toda, e leva para o próximo ponto. Então, eu peço para as pessoas, olha, a van vai passar às 8 horas da manhã, então vocês deixam todas as suas bagagens no lobby, então a gente ajunta todas as bagagens, pode sair para caminho, pode sair antes ou depois, não tem nenhum problema, porque depois a van ela passa coletando tudo isso e levando até o próximo ponto, tá? Que é essa van aí. Aqui um outro hotelzinho que a gente fica também, tá? E aqui um pouco do aspecto de como são os quartos, né, nessa hospedagem. Esse é um quarto de um hotel 2 estrelas, então ele tem o banheiro junto, a suíte, e aí tá, uma caminha de casal, uma varanda em alguns deles. E aqui é também um quarto de refúgio, tá? E aí já é um quarto que era um quarto para 3 pessoas, nesse caso, banheiro fora. E aqui uma outra foto também do refúgio, nesse caso aí do refúgio Bonatti. Então, como eu disse, essas camas nesses quartos coletivos. Como os nossos grupos costumam ser grandes, a gente acaba fechando esses quartos, né, só para o nosso grupo, em alguns, que na maioria das vezes, na verdade. Né? Mas vocês podem ver que é uma coisa bem, bem agradável de ficar, tá? De madeira, gostosinho. Aqui um outro, nesse era um outro grupo de um outro ano, que eram 2 beliches, um quarto para 4 pessoas. E a vista compensa, né? Você vê que essa é uma vista da janela de um desses quartos, é uma coisa bem bacana de você acordar já com uma paisagem dessa. E aí o guia precisa descansar também. Na hora que o chefe ver essas fotos, ele vai me matar, né? Dando uma descansadinha. Então, aí uma coisa bacana desse trekking é o seguinte, como você tem, além desses caminhos que a gente faz pelas montanhas, você tem acesso por terra. Então, vamos dizer que alguém está cansado ou não está afim de caminhar naquele dia, fala, Aguinaldo, hoje eu quero descansar, eu quero chegar mais cedo na próxima vila, ficar lá tomando um vinho. Então, você tem a opção de, ou em alguns casos, de transporte coletivo, desculpa, ou se não por táxi, você pegar um transporte desse e não fazer o trekking daquele dia, né? Então você sai do hotel que a gente está, você vai com esse táxi até o próximo ponto e aí espera o grupo chegar lá. Tá? Em alguns pontos também, além disso, a gente tem uns teleféricos que a gente pode economizar para quem estiver muito cansado. Fala, isso não são todas as subidas, não são todos os pontos, tá, pessoal? São apenas 2 ou 3 deles, dependendo se está aberto ou não, mas no máximo 3, que você pode pegar esse teleférico e economizar essa subida e esperar o restante do grupo mais acima, ou se for mais gente, vai um outro guia, porque além de mim e às vezes o Manuel que vai junto, dependendo do tamanho do grupo, a gente tem guias locais também, tá? Esse eu estava apenas testando o teleférico para ver se estava seguro, eu não estava matando parte da trilha, tá? E aqui a gente voltando de novo para Chamonix. Então, isso é, como eu disse no começo, uma coisa bacana, porque assim, tem alguns roteiros que eles oferecem partes do trekking, né? Então, às vezes, você vai, sai de Chamonix, faz um trekking até um ponto X, aí depois pega uma van, e aí começa num outro ponto, né? E a gente preferiu optar, apesar de deixar mais dias, a gente preferiu optar de ter essa experiência completa, né? De você fazer realmente caminhando a volta inteira no maciço do Mont Blanc. Tá? Esse aqui é um dos grupos. Último dia, as pessoas continuam felizes, tá vendo? Isso é a melhor prova que tem, tá? Todo mundo sorrindo. E é isso, pessoal. Então, mais uma vez, obrigado por todo mundo, por estar aqui ouvindo, obrigado pela Freeway. Agora a gente pode ver com a Kelly. Tem algumas perguntas. Deixa eu parar Eu aqui. acho ele um pouco
Ai, que demais, Aguinaldo, essa mistura de montanhas e vilarejos, essas cidades tão charmosas da Europa, é uma combinação realmente incrível, né? É Fora a bacana, gastronomia. exatamente. É bacana porque é isso que você está dizendo, oferece um pouco de tudo, né? Você, Uhum, enfim, você tem essa diversidade, você está na natureza, com paisagens ótimas, caminhando, mas você também tem todo esse outro lado também. com certeza. Bom, aqui no chat só tem elogios por enquanto. Estão começando a entrar algumas perguntas aqui. Paulino, quer falar com a gente? Fazer sua pergunta diretamente para o Aguinaldo, por favor? Vamos ver. Tô dentro, é só o chefe concordar. How much? Ah, tem gente querendo. Bom, eu mandei o roteiro para quem quiser saber valores, eu mandei no chat aí o link do roteiro, que já tem todas as informações de 2021, né? O day by day, formas de pagamento, valores, tá? Vocês podem olhar aí, mas também pode falar com a nossa equipe pelo telefone da Freeway, pelo WhatsApp, a gente está atendendo o home office. A gente também pode esclarecer dúvidas posteriores. Agora é um bom momento para a gente também tirar algumas dúvidas em relação ao roteiro, equipamentos. Deixa eu ver o Paulino. Paulino, você quer falar com a gente? Deixa eu ver se eu consigo tirar ele do mudo. Não sei se ele quer que eu mesma faça a pergunta, se ele quer fazer diretamente. Cadê ele aqui? Bom, eu acho que não sei se ele está envergonhado. Ele pergunta. Não, já coloquei a Ele pergunta. pergunta da ascensão média diária. Ele está sem Tá, microfone. Obrigada, Paulino. tá bom. Não, então, 1.000 metros de subida e 1.000 metros de descida, tá? Tem dia que a gente vai subir 800, tem dia que a gente vai subir 1.200, 1.300 e a descida é a mesma coisa. Então, para vocês terem uma ideia, assim, de trekking, tirando o dia de descanso, são 11 dias e a altitude no total, no acumulado de todos os dias, é 11.000 metros. Então, é essa média de 1.000 metros de subida e de descida também. Tá? O microfone está fechado. Perfeito, eu falando e ninguém me escutando. Legal. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Sônia, você gostaria de comentar alguma coisa enquanto a gente dá um tempo para as perguntas entrarem? Então, é um trekking lindo, né? Deixa eu tirar o... Desculpa, gente, eu tô com... É um trekking maravilhoso, tem a grande vantagem de não ter altitude, né, Agnaldo? Em contrapartida, tem um desnível importante. Então, eu acho que é importante ter um preparo físico razoável, ou, no mínimo, se preparar para o trekking, né? Eu acho que isso pode vir até da gente, essa ajuda nessa preparação, mas eu imagino que uma boa academia ou subir escadas diariamente no prédio para quem mora em andares altos ou subir várias vezes escada, é excelente, né, Gnaldo? E em Sim, contrapartida também a gente não carrega nada, quer dizer, pode falar, Gnaldo, fica à vontade. não, desculpa, Sônia, não, exatamente, assim, eu acho que para quem sai do zero, acho que para quem sai do zero, acho que 3 meses é o suficiente para se preparar para esse trekking justamente dessa forma que você está dizendo. Sim, 3 meses. Legal. Então, cada trekking, cada viagem, né, tem suas questões, né? Algumas delas têm voo mais longo, cada
cada viagem tem questões pertinentes. Eu acho que essa tem muitas vantagens por ser Europa, quer dizer, a gente está falando de primeiro mundo, por ter acomodações muito confortáveis, paisagens lindas todas são, porque a gente não vai fazer viagem pela montanha se não tiver paisagens interessantes. Acho que aqui a questão cultural ela fica mais por conta de uma realidade que talvez a gente conheça mais, que é, então, essas cidades lindas, antigas, talvez de 1700, 1600, por aí, né, maravilhosas, também as vilas, né, que são deliciosas, né, come-se muito bem, com certeza. Então, diferente, talvez, de uma viagem, talvez um trekking ao campo base, que é uma outra realidade, acho que muito diferente, é quase como se fosse outro planeta, né? São outras pessoas, outro tipo de pessoas que vivem, outro tipo de dia a dia, outro tipo de realidade. Então, a gente está falando de Europa. Europa, eu acho que é muito fácil da gente entender do que se trata. Então, é conforto de noite, é bastante caminhada de dia no sentido de desnível, né, Aguinaldo? Não temos altitude, não vamos chegar a 5, 6 mil metros, mas temos desníveis importantes. E eu acho que é isso que nos move também, quando a gente faz um trek em torno do Mont Blanc, que é uma montanha maravilhosa, né? Que engloba 3 países. Se a gente se propõe a fazer uma caminhada dessa, é porque a gente também se propõe a fazer algum preparo para poder curtir ela de uma maneira mais tranquila, essa caminhada, esse trek. Não é isso, Aguinaldo? Sem dúvida, sem dúvida. Quanto mais, isso eu costumo dizer em todas as viagens, quanto melhor preparado você está, você curte melhor a viagem, né? Com certeza. O Agnaldo, ele é um montanhista, quer dizer, para ele isso aí é brincadeira. Ele que já subiu uma montanha de 8 mil, mais de 8 mil, que é o Choyu, não é isso, Agnaldo? Então, Isso. para ele, isso é o treino dele para outras atividades. Mas também fazer um treino em volta do Mont Blanc não é para qualquer um, né? É um Maravilhoso. desfrute imenso, né? Uhum, com certeza. Maravilhoso. Legal. Bom, Deixa eu. Desculpa te cortar, fala, entraram mais Kelly. perguntas aqui. A Mara. Mara, você tá aí? Quer falar com a gente? Dá um tempinho, vamos ver. Deixa eu ver se ela. Bom, eu vou fazer É a melhor ler a pergunta. pergunta dela. Vou fazer a pergunta. Ela pergunta do transfer de Geneve até Chamonix não está incluso. Tá, não, esse transfer ele não está incluso. A gente marca, dá para marcar online, tem o site tem algumas empresas que fazem esse transfer, então você marca online, já deixa isso pago. Me fugiu agora o valor, mas eu acho que, se não me engano, são 32 euros, alguma coisa assim, a ida e mais 30 euros da volta. É cerca de 2 horas e meia que tem, e as vans são muito confortáveis. Pedro! Enfim, mas não está incluso no preço do pacote. Tá? Porque a gente não coloca até... A viagem, ela não é cara, né? Desculpa, te cortei aí um pouquinho, Aguinaldo, mas a viagem não é cara, né? A viagem custa 4 mil euros, não é isso? E Isso. inclui tudo, né? Praticamente. Porque é pensão completa, né? Então, realmente não é um custo, eu acho que é Porque as pessoas bem muitas vezes chegar em um horário, custo-benefício. Fala. em dias diferentes, a gente deixa esse transfer para cada um, né? Como Chamonix é um lugar legal de ficar, às vezes chega um dia antes, coisas assim. Então a gente deixou esse transfer livre para cada um. E lógico que a gente dá
toda a orientação, o caminho das pedras, vamos dizer assim, os sites que fazem essa marcação, mas é uma coisa bem tranquila de ser feita. E como a senhora disse, você está na Europa, funciona, as coisas funcionam muito bem. Então, na hora que você chega lá, você vai para o balcão do transfer que você reservou, já estão lá com seu nome, com seu horário de saída, já te encaminham para a sua van e te deixam na porta do hotel. Muito bom. Tem a Laura que levantou a mão aqui, acho que ela quer conversar com a gente. Laura, por favor. Oi, boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite, Laura. Boa noite, muito obrigada por tudo e obrigada, maravilhosa Freeway. Que eu vi nascer, agora velha, eu continuo junto com vocês. Viu, Aguinaldo? Na Suíça não dá problema, porque lá tem o Tratado de Schengen, mas não dá problema no visto, que eu já tive um problema na Suíça. O cara da alfândega lá cismou comigo. Não, porque assim, a gente, na verdade, agora, acho que a partir do ano que vem, se eu não me engano, o brasileiro e alguns outros países vão precisar de um pré-visto para entrar no espaço Schengen, né? Que você faz pela internet e tudo mais e já faz esse pré-visto. Não, eu sei. O Schengen, a parte da saúde, eu estou falando da parte de circular dentro da Suíça, o protocolo seguro. É Europa. Não, na verdade, como a gente não passa em nenhuma, a gente só passa por algumas vilas, a gente não passa em nenhuma cidade principal, a gente nunca teve nenhum problema. Não, mas, desculpa, eu chego em Genebra. Sim, então, mas mesmo na chegada em Geneve, enfim, pelo menos todas as vezes que eu fui, que eu entrei, não teve nenhum problema, né? Ai, que bom. Não, então tá bom. Viu? Outra pergunta. Qual é, diariamente, o peso da mochila? 6, 8 ou 10 quilos? Diariamente, não os dias do refúgio. Então, diariamente, entre 6 e 8 quilos. Aí depende quanto pesa a sua máquina fotográfica, você está só com o celular, o quanto você toma de água. Porque a gente tem pontos de reabastecimento de água, por exemplo. Mas às vezes não, eu tomo meio litro em 1 quilômetro. Então, por isso que eu coloco alguma coisa entre 6 e 8. Né? Eu bebo água, viu? Então vai ter 5 quilos a mochila. Não, eu vou treinar. É que desde o ano passado eu estou de olho, eu estou acompanhando vocês nessas viagens. O ano que vem eu quero ir. E que eu treino eu tenho para isso. E viu a bota que a gente usa de trekking? É uma para todos os dias, né? Uma para todos os dias de caminhada. O que a gente recomenda é levar um tênis para ficar mais confortável à noite, e também um chinelo, alguma coisa assim. Mesmo porque mas a bota de trekking é a mesma para todos os dias. É ótimo, não, porque haja mala, né? Então não, mas aí a van leva, não tem problema. Eu levo até perfume. Oi? Eu levo até perfume. Mas eu estarei na França, a gente compra lá também. Obrigado, Laura. Olha, eu espero vê-lo, eu vou visitar a Freeway e vou dar um pulo aí. Mas obrigada, Aguinaldo. Nossa, amei a live. Eu estou seguindo essa viagem há meses. Nossa, que bacana, Laura. Que bom. Muito obrigado. Porque eu tenho treinamento, eu tenho 59 anos, mas eu faço crossfit, caminho, faço academia. Eu vou treinar os 20 km, só para não ter problema, é para estar confortável no passeio. Tá, você só espera o guia, por favor, né? Senão eu não vou conseguir acompanhar desse jeito. Eu sou uma cadeira. Não, a primeira viagem na Freeway, São Tomé das Letras, a Freeway era na Avenida Paulista, a porta da Avenida Paulista, perto da Brigadeiro, nós fomos para São Tomé das Letras. O pessoal pensou que eu era guia, pensaram que eu era guia, porque eu estava lá, eu ia na frente. Ascendente Áries é cabrito, né? Laura, vai subindo, né? É verdade. A gente pode dizer que realmente a Laura é das antigas, porque a Avenida Paulista foi o início da Freeway, e a Freeway tem 37 anos agora em julho. Então, gente, a gente está se revelando aqui, né, Laura? Eu estou quietinha aqui, você com seus 59, eu estou quietinha, não estou falando nada aqui. Não, graças a Deus. Olha, Aguinaldo,
eu estava no Tribunal de Contas, tinha o Jornal da Tarde, que era uma delícia, e saiu uma notinha dessa Freeway. Olha só, eu saí do tribunal, fui na Freeway, voltei para o tribunal, fechou o banco, a minha colega emprestou folha de talão de cheque, voltei para a Freeway. Eu morava na Brigadeiro, na frente do Hospital Brigadeiro. Foi o tempo de ir em casa fazer a mala e depois nós fomos para o Pico da Bandeira. Que legal, que legal. Sabe que eu tenho uma história interessante da Freeway também, porque eu era molecote, assim, e eu estava na Serra do Mar fazendo uma trilha com os amigos, e aí chegou... Estava onde? Na Serra do Mar, eu não lembro exatamente onde era, e aí chegou um grupo, e aí era o grupo da Freeway, e assim, todo mundo, nossa, da Freeway, não sei o que lá, e eu, sei lá, devia ter 16, 17 anos, assim, com os amigos ali, então, assim, eu lembro muito bem disso, assim, né, de chegar esse grupo, tudo organizado, bacana, tudo, e a gente lá, de calça jeans, tênis, aquela coisa toda, e o pessoal, nossa, é da Freeway e tudo, assim, foi a primeiro contato que eu tive com a Freeway foi nesse dia. Sônia, eu vou levar as fotos, quando eu for aí, eu vou levar o álbum, então, as fotos. Legal, traga sim que eu quero ver, Laura, muito legal. Essas fotos antigas são maravilhosas. E o Aguinaldo, pelo jeito, então, com 16 anos, ele já se iniciava no montanhismo, né, com a Serra do Mar. A história é parecida com a nossa, Aguinaldo. Nós também começamos levando... Você devia estar... Quantos anos você tem, Aguinaldo? Eu tenho 48. Então... É o gatinho, você tinha 16 anos. Faz as contas aí. Quando você tinha 16 anos, que ano era isso? Eu nem lembro quando deixa eu ver. Não, nem lembro. Quando você nasceu, Aguinaldo? Faz as contas, rapidinho. 32 anos. Você tem 48 e nasceu em 73. Em 71. 71, né? Então, isso era em 87. 87, a Freeway tinha 4 anos, justamente. Ainda estávamos... As nossas viagens pela Serra do Mar, elas saíam lá da Estação da Luz. A gente se encontrava na Estação da Luz, pegava o trem até Paranapiacaba e descia a serra. E assim era o início da Freeway. Muito legal, quer dizer, você vê, próximo, né? E de lá para cá você já fez uma montanha de mais de 8.000 metros. Muito bacana a tua história. Muito legal. E essa montanha, então, voltando um pouquinho, só voltando um pouquinho para o Mont Blanc, Laura, então, assim, você acha, né, Aguinaldo, que qualquer pessoa que tenha uma vida ativa, né, que se movimenta, que, sei lá, faz academia, o que você recomendaria de treinamento para fazer o Mont Blanc? Quer dizer, não tem altitude, mas tem desníveis importantes diários. O que você recomendaria? Eu acho assim, a primeira... Tem uma pessoa, só aproveitando, Aguinaldo, tem uma pessoa que é o Paulino, ele pergunta se o esforço físico, em termos de dificuldade, seria equivalente ao campo base do Annapurna. Não, mais tranquilo. É mais tranquilo, sim. Tá? E agora, assim, eu acho que a primeira coisa, assim, é a pessoa ela ter essa familiaridade com o trekking, com a caminhada. Então, assim, se está saindo do zero, é legal antes fazer umas 2, 3 viagens aqui no Brasil, tá? Onde você vai fazer um trekking, você pode começar de um trekking de um dia, depois você pode fazer alguma coisinha mais longa, só para ter mais ou menos uma ideia de como o seu corpo funciona com esse tipo de movimento, com esse tipo de atividade, e aí até ver para onde você vai direcionar melhor esse treino. Mas fora isso,
eu gosto, por exemplo, agora, nessa época de pandemia, subir e descer a escada, eu acho que é uma das melhores coisas que tem, porque é onde você simula melhor os movimentos que você vai fazer na trilha, né? E aí depois parte aeróbica, de natação, corrida, e aí musculação para fortalecer esse conjunto todo, né? Mas essa coisa de você fazer o exercício específico que você está se propondo, depois que o cara vai correr, a pessoa vai correr uma maratona, ela vai fazer treinos mais curtos antes, até chegar na maratona dos 40 e tantos quilômetros. Então, eu acho que o mais importante é você fazer alguns trekkings antes, e aí, durante a semana, nesse dia a dia, você está intercalando com essa coisa de fazer escada e academia para a parte muscular, né? Porque a gente não precisa ter força, a gente precisa ter resistência muscular. A gente não precisa ser forte, a gente precisa ser grande, a gente precisa ter resistência no músculo, tá? Para aguentar esse exercício repetitivo do caminhar, né? Bom, e a gente caminha com bastão, certo? O bastão ajuda bastante, né, Aguinaldo? Fundamental, assim. Tem muitas viagens que as pessoas falam, nunca usei bastão, não quero usar. Eu costumo dizer, não, eu vou levar o bastão para você, e aí se em algum momento, no meio, no começo, quando for você quiser, eu vou te passar o seu bastão. E até hoje, quando aconteceu isso, todos me pediram o bastão. Porque, principalmente na descida, você vê, na subida ele ajuda muito, na descida você está com 4 apoios, né? As suas pernas e os bastões ali na frente, né? Então, ele te economiza muito na articulação. Tem alguns estudos que falam em 20% que você tem que você poupa as suas articulações, principalmente essa do joelho. E também você tem muito mais equilíbrio, então você tem muito mais segurança, por exemplo, numa descida, né? Você tem 2 pontos apoios a mais, né? 2 pontos de apoios a mais, e aí isso te dá muita segurança, equilíbrio. Então, assim, bastão é fundamental nesse tipo de trekking, de caminhada. Uhum. Legal. Muito bom. Muito bem, acho que O Manuel quer falar. despertar o desejo, né? O Manuel tem que Mané, participar. vamos lá, Mané. Vamos deixar o estagiário falar? Pelo amor Claro. de Deus, não deixa o estagiário falar. Boa noite. Não, eu só queria acrescentar uma coisa a respeito do peso da mochila, que é assim, na realidade, como o Aguinaldo muito bem explicou, na maior parte dos dias vai ter transporte, vai ter um carro que vai levar a mochila, o equipamento de um hotel ao outro, só nesses 2 dias de abrigo que a gente vai levar um pouquinho mais. Agora, esse um pouquinho mais depende muito da capacidade da pessoa de selecionar realmente aquilo que ela precisa para um dia. Então, a gente fala que vão ser 7 ou 8 quilos ou alguma coisa assim, mas tem que ter um pouquinho a colaboração da pessoa no sentido de deixar a mochila nesse peso, porque a necessaire pode pesar metade desse peso, dependendo da necessaire. Então, é realmente como tem... Desculpa, Mané, só rapidinho. Não, e a gente dá esse checklist, né? Tem que levar isso, isso, isso. Exato. Aí o restante, enfim. Eu, por exemplo, só o meu shampoo pesa, tá louco, mas eu levo mesmo assim. Então, é importante que a pessoa realmente veja, com a ajuda do Aguinaldo, veja realmente o que é importante para aquela noite. Vai ter cobertor, então só um lençolzinho. Uma das maneiras de fazer esse liner, se não quiser comprar, é simplesmente pegar um lençol de casal, virar e costurar 2 lados. Fica um saquinho de dormir. Vai ter comida, vai ter... Então, é só realmente uma roupa de troca e o liner e um pouquinho de coisa de necessário para passar a noite. O básico, né? Pasta de dente, escova de dente, um desodorante, enfim. No outro dia vocês já estão no hotel de novo e daí já tem acesso a todo o seu equipamento. Então, dá para realmente caminhar bem leve nessa trilha. E esses abrigos, eles são muito bacanas e por isso que a gente deixa 2 noites em abrigo,
que os abrigos de montanha da Europa, dos Alpes, eles têm toda uma história. O Bonatti, que é um Abrigos, ele é o nome dele em homenagem a um dos maiores alpinistas, maiores montanhistas da história do montanhismo mundial, né? Então, esses lugares têm toda uma história e é uma outra relação com a montanha você experimentar esses abrigos. Vai estar com um monte de gente todo mundo fazendo a mesma coisa que você. Alguns estão usando isso como base para escaladas nos Alpes. Então, é um astral muito gostoso. Então, complementa a outra experiência que é ficar nos vilarejos, que também é uma experiência muito legal. Então, a gente super recomenda essa viagem mesmo. Legal. Acho que quebra um pouquinho aquela coisa de estar só o grupo, né? Essa coisa de você também interagir com os outros, com as outras pessoas que estão caminhando, fazendo o mesmo trekking, né? Dormir essas 2 noites nos abrigos, com certeza. Legal. Muito bom. Eu acho que realmente o mais, talvez, exigente desse trekking são os desníveis, né? Então, é aí que o Aguinaldo fala que precisa preparar bem a musculatura, para não sobrecarregar as articulações. E daí os bastões ajudam também. Então, acho que quem gosta de atividade física, gosta de montanha, acho que essa é uma oportunidade excelente, porque não tem dificuldades de altitude, não tem dificuldade de passar frio, né? Dorme bem, come bem. Então, realmente, quem gosta de atividade física, é um trekking maravilhoso, né? Não, e fora isso, tem aquela opção. Uma coisa, Aguinaldo? Não, só para dizer, não, dentro disso, ainda você tem a opção de ter um dia que você está cansado, ou que você não está a fim de caminhar, enfim, você tem essa opção de ir por transporte motorizado até o próximo ponto. Né? Sim, ainda tem esse apoio eventual caso, né, a pessoa não esteja bem algum dia, né? Isso. Muito legal, muito bom, muito bom. Muito bem, a Kelly acho que não está aí com a gente, mas eu adorei. Bom, eu já conhecia, né? Assim, já algumas vezes estive com vocês aí, viajando, na verdade, nesse trekking virtualmente. Outros tantos já fiz presencialmente. Esse foi só virtual, mas é maravilhoso. Conheço a região, conheço Chamonix. E é maravilhoso. Acho que eu pessoalmente assim tenho um grande prazer de conhecer os lugares caminhando, né? Eu acho que é um bem-estar enorme, né? Montanha traz bem-estar para a gente, né? E que dirá hoje em dia, né? Isso que a gente está vivendo de pandemia e tal, né? Se todos louvarem a natureza, quem sabe a gente não terá mais pandemias por aí, né, gente? Se Deus quiser. Acho que é isso. Acho que não temos mais perguntas. Então, a próxima viagem está prevista para agosto do ano que vem. A Freeway está à disposição de todos para recebê-los nessa nova, linda viagem do Mont Blanc, já que não foi possível realizá-la esse ano, como tantas outras, né? Esse ano é um ano de muito aprendizado, de muitas introspecções, de muitos planejamentos, de muitos novos sonhos para a gente colocar para frente, almejar e correr atrás, porque a vida ela é breve. Então, gente, vamos atrás dos nossos sonhos. Quem gosta de montanha, quem gosta de vida ativa, que é maravilhoso, está aí uma grande oportunidade, agosto do ano que vem. Agradeço a todos que estiveram com a gente aqui nessa 1h e pouco, agradeço imensamente ao Aguinaldo Gomes, super parceiro, Manuel Morgado, grande, desde muito tempo, grande parceiro. Adoro vocês, adoro trabalhar com vocês. As pessoas que voltam das viagens com vocês estão sempre maravilhadas e querem fazer outras.
E é para isso que a gente trabalha, para que as pessoas voltem maravilhadas, para que possam sempre aprender mais, curtir mais. E é isso, a vida é um ensinamento. Gente, muito obrigada. Até amanhã. Amanhã mais uma live às 3 horas da tarde sobre Mendoza, na Argentina. Até lá, gente. Obrigada. Boa noite.